E sobre o céu, são quantos níveis de céu? Porque eu vejo, toda vez que vai começar, vai orar, finalizar um culto, no início ou no fim, o senhor ora ali o Pai Nosso, e ora um Pai Nosso diferenciado, não é exatamente aquele. E o senhor começa, Pai Nosso que está no mais alto de todos os céus. Então, quantos níveis de céu existem? Ok. Nós temos, no conceito cristão, por causa das epístolas do apóstolo Paulo, que, diga-se de passagem, são os primeiros escritos do Novo Testamento, apesar dos evangelhos virem em primeiro lugar no cânon do Novo Testamento, os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas de Paulo, são as epístolas pastorais, as epístolas paulinas, ok? E Paulo fala de 3 céus. Então nós vamos só até onde ele fala, né? Que é primeiro, segundo e terceiro céu. Esse primeiro céu seria esse que nós vemos quando a gente olha para o céu aí, a gente vê as nuvens, as estrelas, os astros, né? Os planetas. E aí tem um segundo céu, que seria um lugar de escuridão, ok? Onde também se acredita, tanto no cristianismo como no judaísmo, que nesse céu interestelar, nesse lugar de escuridão e trevas, estão principados, potestades, hostes e domínios das trevas, seja espíritos malignos, seja anjos caídos, né? Que habitam essas regiões celestiais, chamadas de segundo céu. E depois nós temos o terceiro céu, que é onde estaria Deus, onde seria o céu onde Deus está, o lugar onde ele habita, o lugar da sua morada, que a Bíblia também vai chamar de o norte, o lugar mais alto. Então, a Bíblia afirma que Deus habita no lugar mais alto dos céus, ou seja, no norte, no mais alto de todos os céus, seria o terceiro céu. Dentro do judaísmo você tem várias ideias de céu, tá? Você tem várias ideias de céu. Por exemplo, você tem aí uma doutrina no judaísmo, que é a doutrina da contração e da emanação de Deus, e cada vez que Deus emana, cria-se uma dimensão, ok? E eles falam em muitas dessas dimensões, dessas emanações, ou céus, também você poderia chamar de céus. Eu queria que tu explicasse, já que eu falei dessa oração do Pai Nosso, que é uma oração diferenciada, digamos, é uma interpretação diferente do Pai Nosso. Eu queria que tu explicasse um pouco desse Pai Nosso. Ok. Essa oração, ela revela, em primeiro lugar, a missão de Jesus. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Essa era a missão de Jesus, trazer o reino de Deus para a terra. Ok? E o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? É um lugar onde a vontade de Deus se cumpre, onde a vontade de Deus é feita, onde o governo é de Deus. E esse governo de Deus está estabelecido. E ele é respeitado. A vontade de Deus é respeitada, ela é vivida. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita em cima no mais alto de todos os céus. Então é isso. O que Jesus veio fazer? Ele veio trazer para os homens na terra essa mensagem, que nosso dever é pedir a Deus que o reino venha e se estabeleça na terra, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. É quando eu não vivo mais a minha vontade, mas vivo a vontade de Deus. Então, seria essa, basicamente, a ideia inicial do Pai Nosso. Ok? É que, pela santificação do nome de Deus, e como você santifica o nome de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar aí, talvez para um outro podcast, né? Que é a diferença de santidade, santificação, santo, consagração, ok? Porque são conceitos totalmente distintos que estão desligados e as pessoas acabam entendendo que são sinônimos. Tá? Mas pela santificação do nome de Deus, venha o teu reino e se estabeleça e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita em cima no mais alto de todos os céus. Aliás, quando Jesus começa a pregar, Papito,
pouca gente sabe disso, ele só começa a pregar depois que João Batista é preso. João Batista é preso, e assim, no momento que Jesus ouve dizer que João Batista é preso, ele começa a pregar. E ele começa a pregar dizendo, em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Ou seja, esse arrependei-vos, na verdade, a palavra grega é metanoia. Uhum. Na verdade, o texto teria que ser traduzido assim, ó, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua mentalidade, porque o reino de Deus chegou. Uhum. Então, para que eu viva num ambiente onde está estabelecido o reino de Deus, eu preciso ter uma mentalidade diferente da mentalidade que eu tinha antes desse reino chegar. Qual era a mentalidade que eu tinha? A mentalidade e a natureza caída do homem Adão. Uhum. Aí voltamos a Adão. Voltamos a Adão. Essa natureza caída, essa mentalidade de alguém que está caído. Então, mude essa mentalidade de quem está caído, de quem está condenado, de quem não tem mais chance, para quem não tem mais opção. Mude essa mente. É como se, literalmente, é evangelho, né? É boa nova, eu tenho uma boa notícia. Então, sabe, você vive como alguém condenado, que não tem mais possibilidade de ter uma reaproximação de Deus. E eu vim aqui te dizer que o reino chegou, a vontade de Deus vai ser feita e você pode fazer parte disso. É uma boa notícia. Sim. É uma boa nova. Se bem que existe uma boa notícia por parte de Jesus, uma boa notícia por parte do Espírito Santo, que é diferente da boa notícia por parte de Jesus, e uma boa notícia por parte do Pai, que é diferente da boa notícia por parte de Jesus e por parte do Espírito Santo. Então existe mais de um evangelho. A palavra evangelho quer dizer boa nova, boas novas, né? Evangelho, boa nova. Então, existe sim uma boa notícia por parte de cada uma das pessoas da Trindade Divina. E então, já entrando nesse assunto de evangelhos diferentes, o senhor prega muito sobre que salvação é diferente de reino, né? De reinar. Claro. Pode dar uma explicação sobre isso? Sim, vou falar, mas só para concluir aqui essa questão do Pai Nosso, um pouquinho antes da gente avançar. Sim. Acho que a parte que mais chama a atenção das pessoas é quando eu digo o pão de sábado dai-nos hoje. E por que eu digo isso? Porque foi daí que Jesus extraiu isso. Foi do tempo em que os filhos de Israel estavam pelo deserto, né, saído do Egito, e que aquele maná caía na terra. E eles tinham uma ordem de recolher esse maná na porção exata que eles precisavam para aquele dia. Eles não podiam colher a mais, porque se eles colhessem a mais e guardassem, aquilo estragava, dava bicho, cheirava mal, ok? E então eles tinham que colher a porção exata para aquele dia. Porém, na sexta-feira, eles podiam colher uma porção dobrada. Porque como no sábado eles não poderiam colher, porque o sábado era o dia do descanso, o dia do Senhor, é um dia em que eles não podiam trabalhar, recolher esse maná. Então, na sexta, eles podiam recolher uma porção dobrada, e esse de sexta não estragava. Então, de alguma maneira, eles estão dizendo, antecipe hoje o que o Senhor me daria amanhã. Então, não é o pão de cada dia, mas o pão que eu não posso colher no sábado, me dê agora. Antecipe essa bênção, antecipe essa bondade, antecipe esse ato de generosidade para conosco. E às vezes a gente acaba pensando no pão nosso de cada dia, porque o maná caía todos os dias, ok? Mas no original grego, se você lê os textos receptos, você vai observar que a fala, o coração dessa mensagem é: o que eu não posso fazer amanhã, faça por mim agora. Isso diz a respeito da bondade de Deus ou diz a respeito de, por exemplo, prosperidade? Porque trabalha 6 e colhe 7, né? Então, existe uma matemática diferente aí. Na verdade, isso fala, sim, da generosidade de Deus, mas o sábado fala disso. Shabat, essa palavra, a palavra Shabat, sábado em hebraico, vem da palavra assentar-se. Ou seja, o que é o sábado? É o dia que eu sento. Que Deus faz por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. Então fala da generosidade de Deus, da bondade de Deus, e fala
da minha incapacidade de fazer certas coisas e da minha dependência de Deus. Então, é necessário que o homem descanse. Descansar é importante. Descansar no 7º dia é importantíssimo para o homem. Para que o homem lembre da sua dependência de Deus. Essa é a mensagem, para mim, tá? Mais poderosa do sábado. Que o homem se lembre da dependência que ele tem de Deus. Então é correto guardar o sábado? Não tem nada de errado com guardar o sábado. Sim. Ok? Claro, a cristandade vai guardar o domingo. Porque eles entendem por uma série de doutrinas e costumes e tradições, e por causa principalmente do magistério da Igreja Católica, que o dia do Senhor hoje é o domingo, seria o domingo, ok? Mas a Bíblia é clara em falar em guardar o sábado. Eu acredito que não há nada de errado com guardar o sábado. O problema começa quando você me condena por não guardar o sábado. Sim. E aí começa o povo cristão a sectar, entendeu? A formar grupos que julgam e condenam seus próprios irmãos porque não fazem, não comem, não... Então, o apóstolo Paulo vai falar disso. Ninguém condene ninguém por não guardar o sábado ou por comer coisas impuras, né? Só se pede aos gentios, ou seja, aos não-judeus, somos nós, ok? Que se abstenham das comidas consagradas aos ídolos e das relações sexuais ilícitas. Então, os apóstolos, eles reduzem todas essas regras que os judeus praticam e vivem, né? Que isso no judaísmo é uma coisa muito séria. Estou falando do século XXI. Há pouco tempo atrás, eu e minha esposa estávamos em Jerusalém, ok? E nós fomos comer, e eu sentei num restaurante que eu queria comer uma massa, um restaurante assim, tipo italiano. Eu queria comer uma massa ali, sentei para comer essa massa. E a minha esposa cruzou a rua e comprou um shawarma, um sanduíche de carne ali, típico daquela região, e veio e se assentou na mesma mesa que eu, e o garçom veio e pediu para ela sair. Porque em Israel, até hoje, isso é muito, muito sério, né? Eles levam isso muito a sério. Então, um restaurante que serve um derivado de carne, ou a carne ou seus derivados, não serve nada que é derivado do leite. E os que servem coisas que são derivadas do leite, não servem nada que é derivado da carne. E até o McDonald's se adapta lá. Né? Você não vai comer o hambúrguer com queijo lá no McDonald's em Israel. Porque eles não misturam o leite com a carne. É porque carne para eles é símbolo de morte. Leite é símbolo de vida. Então, como se a morte e a vida não podem ser mesclados, você não pode misturar a morte e a vida. Então, eles não misturam, né? O texto bíblico diz, você não vai misturar a carne da cabra com o leite da sua cria. Ok? Então, fala especificamente da cabra. Mas eles lá, eles têm uma lei, dessa lei nasce um costume, do costume nasce uma tradição, e com a tradição, não comer, por exemplo, o judeu não vai comer estrogonofe, né? A menos que ele seja um judeu ateu. Né? E mesmo o judeu não religioso, ele aprende essas coisas na escola. A guardar o sábado, a não comer comidas, animais imundos, a não misturar o leite com a carne. Isso lá virou cultura. Apesar de ser um país, como eu disse, que não tem uma cultura, vive por revelação, mas se tornou uma cultura, se tornou uma tradição. Né? Por causa da lei nasce o costume, por causa do costume nasce a tradição. Já que a lei proíbe que eu misture o leite da cabra com a carne da cabra com o leite da sua cria, eu crio um costume de nunca comer essas coisas juntas. Ou não fazer isso no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Ok? E daí nasce a tradição de que os restaurantes que servem derivado de leite só servem derivado de leite, que serve carne, só carne, e você não pode se assentar com carne nesse restaurante. Os talheres são diferentes, os pratos são diferentes. Quando um restaurante serve as duas coisas, ele tem 2 ambientes, 2 cozinhas, entendeu? Tudo separado.